Foi apenas algumas semanas atrás quando ouvi os gritos pela primeira vez. Meu nome é Joseph e eu tenho um irmão chamado Harry. Quando você era criança, já teve medo do bicho-papão das sombras no escuro das criaturas que o perseguem pelo corredor da sua casa quando você apaga a luz bem? Eu também tinha, mas isso tudo não é real. Eu moro distante da civilização toda a minha família. Trabalha com agricultura, por isso temos cerca de 4 acres de terra. Como temos 4 espantalhos por acre, temos 16 no total. Todos eram feitos à mão cerca de 1 ano atrás. A irmã da minha mãe morreu em um acidente horrível. Alguém deixou o aquecedor no térreo ligado no máximo e a casa inteira pegou fogo. Minha tia estava dormindo no andar de cima quando lá tudo estava queimado, incluindo um dos campos, pois a casa estava ao lado de um deles. As únicas coisas que sobraram foram os 4 espantalhos carbonizados, ainda dava para usá-los. Então minha mãe os levou, pois precisava de pôr mais um em cada acre e não queria perder seu tempo fazendo mais deles. Até colocávamos nomes neles. Seus nomes eram John, Barry, Ryan e Gideon. Desde que eu tinha 7 anos, tenho pavor de todos esses espantalhos. Uma vez brincando de esconde nos campos, acabei me perdendo. Fui então em direção à primeira forma de corpo que vi e era o primeiro espantalho que fizemos. Arnold esbarrei. E o espantalho caiu sobre mim, e como ele estava muito pesado com os pesos que colocamos nele como apoio, eu não consegui movê-lo, o cara a cara com o espantalho por mais de 1 hora, deitado no chão, berrando, enquanto meus pais me procuravam. Essa experiência me fez odiá-los. Faz 10 anos, e eu ainda os termos, mas nunca tive que vê-los mais até este ano na minha família. Quando você completa 17 anos, precisa começar a ajudar nas colheitas, indo para o campo sozinho. Fiquei empolgado por ter idade o suficiente para fazer isso até me lembrar dos espantalhos. As primeiras vezes foram assustadoras para mim, mas como tudo acabei me acostumando os 4. Espantalhos do nosso campo eram os meus favoritos. Eles usavam roupas com cores vivas e pareciam bastante alegre. Mal sabia eu que me arrependeria de achar isso. Meses depois, os primeiros gritos foram ouvidos em abril, e eu não fui o único a ouvi-los. Foi numa noite no computador, enquanto eu fazia cursos universitários online. Os gritos soaram muito alto, assobrando minha mente, e quando pelas árvores ao redor da casa, como uma daquelas sirenes de aviso de tornado, pulei da cadeira e olhei pela janela. Mas não vi nada, pensei que fosse minha imaginação, até meu irmão entrar no quarto, perguntando que grito. Era aquele Harry. Tinha 23 anos e nunca foi para a faculdade. Me zoava constantemente por eu fazer meus cursos online, mas meus pais sempre me apoiavam, dizendo que eu era inteligente por tentar ver outras coisas além dos negócios da família. Na realidade, eu estava entediado. Só precisava de uma distração e desculpa para não fazer o trabalho agrícola. Bom, voltando àquela noite, Harry é muito com medo. Eu nunca vi verdadeiramente assustado. É certo, quando mamãe gritou com ele quando pegou fumando, meus pais, de alguma forma, não acordaram com o grito. Mas Harry, sim, ele queria sair para ver o que estava acontecendo. Mas eu disse que não, ele deveria esperar para ver se iremos ouvir o grito novamente. Naquela noite não houveram mais segredos. 5 dias depois acordei assustado na madrugada com mais um grito quando sair para trabalhar na colheita. No dia seguinte, os corvos nem ousavam chegar perto dos espantalhos. Meu pai deve ter mudado. Esse lugar, não pensei muito sobre isso. Os próximos gritos foram 4 dias depois. Nesse dia ninguém da casa acordou, além de mim. Meus pais não acreditaram em mim quando contei a eles sobre os gritos, mesmo quando o Harry tinha os ouvidos. Também foi aí eu comecei a acreditar que os gritos vinham dos espantalhos. 3 dias depois, houve 14 gritos, e foi quando notei o padrão toda noite. Os gritos aconteciam no mesmo horário. Às 4h35 da manhã, também notei os dias com certeza. 2 dias depois, aconteceria novamente. Eu disse a Harry que haveria um grito na noite seguinte, e acabamos ficando acordados até tarde aquela noite. Foi a mais aterrorizante da minha vida. Esperamos acordadas dar 4h35, ficamos olhando os relógios por horas, antes de percebermos que o relógio quase batia o horário.
Então ouvimos o barulho mais forte e estridente de um grito, ficamos com dor de ouvido por alguns segundos antes de ouvirmos uma batida na porta da frente. Harry correu para o andar de baixo para pegar sua espingarda. Ele abriu a porta da frente e só encontrou o jornal no chão. A manchete dizia 4 assassinos. E durante o massacre, a história falava sobre um grupo de 5 assassinos que morreram por policiais depois de matar 22 pessoas. Eles foram encontrados em uma casa antiga fora da estrada. Ou no 5, escapou bem. Então, a próxima parte da história me fez chorar. Eles foram declarados mortos. Às 4h35, Harry, sempre Durham, foi até o campo ameaçando o que quer que tivesse ali. Eu segui com medo de ficar sozinho. Ele andou rápido, corria atrás dos gritos de Harry, quando ele de repente ficou quieto. Foi aí que eu vi 3 tiros de espingarda e mais um grito. Só que não era o grito que eu tinha ouvido antes. Parecia uma torre com os olhos cheios de lágrimas e medo em direção à área onde houve a arma. Quando cheguei lá, vi a pior cena da minha vida e, lutando e sendo arrastado por uma força invisível, comecei a ouvir gritos de todos os lados. Sentei no chão e fiquei travado, fechando os ouvidos. Foi então que botei e olhei para cima. Eles estavam ali. Todos os 16 espantalhos estavam ao meu redor. Eu não conseguia falar ou respirar enquanto me preparava para minha morte, mas fiquei chocado e ainda mais horrorizado quando eles não me mataram. Em vez disso, pegaram a arma do meu irmão e atiraram nele, que caiu morto em cima de mim, assim como aconteceu comigo. E o espantalho Arnold, 10 anos antes, naquele mesmo lugar, abri meus olhos e vi os olhos abertos e mortos de meu irmão. Toda a vida dele se foi nesse momento, desmaia quando acordei apenas algumas horas, e o sol estava nascendo, e o corpo de Harry não estava mais deitado em cima de mim. Corri em direção à casa, o mais rápido que pude, olhando para onde os espantalhos ficavam, e vendo só a madeira que o sustentava, percebi então uma trilha de sangue me seguindo junto com os gritos dos espantalhos. Novamente os 16 me rodearam mais uma vez. Enquanto eu recuava, olhei para frente e vi o cadáver de Harry pendurado na madeira que sustentava Arnold. Então olhei para a esquerda e direita e vi os cadáveres dos meus pais pendurados nos braços da madeira, segurando o Hare. Olhei para as minhas roupas e não tem que parecer um velho. Os espantalhos me circulavam cada vez mais perto, até que pesquei, e eles foram substituídos por policiais nas minhas mãos. Eu segurava uma espingarda e o jornal que falava sobre os assassinos e os nomes de Albury, Ryan e Gideon, e o último era o meu. Até a próxima. Obrigado.